Boa noite, turma. Hoje vamos falar da Escola de Chicago em relação ao tema psicossomática. Os integrantes do grupo são Dominique, Milena, Tamara, Tiago e Yara. Bom, não podemos falar da Escola de Chicago sem falar de Franz Alexander. Ele foi o pioneiro nos estudos da psicossomática juntamente com Dunbar, no meado deste século, quando de fato se consolidou esse termo psicossomática. O Alexandre nasceu em Budapeste e também foi onde ele estudou medicina. Formou-se em 1912. Alexandre continuou seus estudos e, após a Primeira Guerra Mundial, ele se juntou ao departamento de psiquiatria dessa universidade e foi um pesquisador do cérebro. Foi aí que ele teve um encontro com o trabalho de Freud. Ele fez parte da segunda geração de psicanalistas e desenvolveu um interesse aí pela psicossomática. Na época, se estabeleciam as sociedades psicanalíticas, onde ele levou o Instituto de Chicago a ser uma das mais criativas fontes do pensamento psicanalítico. E a partir dos estudos realizados através dos trabalhos de Freud, o Alexander começou a analisar o conceito de histeria conversiva em psicossomática, onde ele distinguiu sintoma conversivo e neurose vegetativa. Tanto Alexandre quanto Dunbar, eles consideravam que os transtornos psicossomáticos, eles seriam tensões crônicas, que eram relativas a determinadas vivências experimentadas pelo corpo. Então, de acordo com as vivências do passado, da infância desse sujeito, o corpo experimentava isso de uma forma. E defendendo a ideia de que as especificidades de cada doença psicossomática correspondem a diferentes fatores psicológicos, que para Dunbar seria tipos de personalidade e para Alexander são conflitos ou situações de vidas significantes. Alexander ainda faz uma crítica a respeito do uso do termo psicossomática, né? Ele defende que esse termo só pode ser usado para indicar um método de abordagem. Além disso, ele afirma que toda doença é psicossomática, uma vez que os fatores emocionais influenciam todos os processos do corpo. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre as definições de psicossomática segundo a Escola de Chicago. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre Alexander. Ele desenvolveu a ideia de especificidade da doença, o que significa que uma resposta fisiológica a um estímulo emocional varia conforme a natureza do estado emocional que a desencadeou. Ou seja, haveria uma especificidade orgânica influenciada por uma força psicológica propulsora, o que levaria cada doença a corresponder a um quadro emocional. Do ponto de vista psicodinâmico, Alexander divide os distúrbios emocionais das funções vegetativas em duas categorias, sendo que correspondem às duas atitudes emocionais específicas. A primeira categoria se refere às atitudes emocionais de preparação para a luta ou fuga, e a segunda, a retirada de atividades dirigida para o exterior. E do ponto de vista fisiológico, as atitudes emocionais da primeira categoria estão sob o comando do sistema nervoso simpático, e a segunda categoria sob o sistema nervoso parasimpático. Partindo desse princípio, distingue as doenças relacionadas ao sistema nervoso simpático como respostas ativas e as doenças relacionadas ao sistema nervoso parasimpático como respostas passivas. Já o conceito de Dunbar é de que há uma predisposição para determinadas doenças conforme o tipo de personalidade. Dunbar, a partir da aplicação de métodos modernos de diagnóstico psicodinâmico, explora esse campo fértil e desenvolve a noção de perfil de personalidade, enquanto fator pré-mórbido determinante no aparecimento de certas doenças psicossomáticas. Boa noite, turma. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre as definições também. O conceito psicossomático da Escola de Chicago são que algumas perturbações, como asma brônquica, úlcera gástrica, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa, dermatoses, tireotoxicose, hipertensão,
seriam consequências de estados de tensão crônica, que expressavam de forma inadequada determinadas vivências que derivavam para o corpo. Ou seja, nessa concepção, grande parte dos sintomas somáticos seriam o efeito de uma descarga de energia pulsional sobre o sistema vegetativo. Segundo o Alexander, o recalcamento operado na mente do sujeito por impossibilidade de expressão de emoções geradoras de um conflito intrapsíquico provoca estados de tensão fisiológica. Quando reprimidos, a agressividade, o medo, a culpabilidade provocam disfuncionamentos de órgãos por impulso de tensões emocionais crônicas. Isso quer dizer que o sofrimento reprimido ele se manifesta através do corpo, com problemas orgânicos, problemas físicos. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre os sintomas. Então, segundo os autores da Escola de Chicago, existem 2 tipos de sintoma, que são sintoma conversivo e neurose vegetativa. O sintoma conversivo é uma expressão simbólica de um conteúdo psicológico emocionalmente definido, no qual seu objetivo é aliviar e expressar tensões emocionais através do sistema neuromuscular voluntário ou perceptivo. Enquanto a neurose vegetativa é uma resposta fisiológica dos órgãos vegetativos a estados que podem ser ou não constantes. Boa noite a todos. Concluindo nosso trabalho, eu vim trazer que nessa perspectiva tornou-se notório o quanto a Escola de Chicago, liderada por Franz Alexander, foi importante no que diz respeito à vertente psicossomática e psicanalítica, principalmente pelo fato de que quando os médicos não conseguiam encontrar os agentes infecciosos ou outras causas diretas para uma determinada doença, Alexander já levantava a hipótese de que outros fatores psicológicos poderiam estar envolvidos. Segundo seu modelo de conflito nuclear, a presença de determinados conflitos inconscientes poderia levar à manifestação de queixas físicas, sendo que cada doença física poderia ser compreendida como um resultado de um conflito psicológico fundamental ou nuclear. Para ele, pessoas com personalidade reumática tendiam a reprimir a raiva e seriam incapazes de expressar emoções, o que as tornaria propensas a desenvolver artrite, por exemplo. Desse modo, ele descreveu minuciosamente um grande número de transtornos físicos, possivelmente causados por conflitos psicológicos, ajudando a estabelecer assim os pilares da medicina psicossomática. E por definição, a medicina psicossomática se referia ao diagnóstico e ao tratamento de doenças físicas, que poderiam ser causadas por processos deficientes na mente. O principal modelo desenvolvido a partir daí foi da relação entre doença e perfil de personalidade. E cabe salientar que os trabalhos de Dunbar, psicanalista nova-iorquina, tiveram extrema importância nesse aspecto, justamente por procurar detectar traços comuns entre pacientes de diversas patologias, inclusive fraturados, a partir de um protocolo complexo de dados e características individuais.